Hegel. As citações mais belas sobre a família. Neste vídeo vamos não só apresentar as citações de Hegel sobre o tema em epígrafe, como também fazer alguns comentários sobre as mesmas. Comecemos por introduzir a primeira citação. Em Hegel, a família é concebida como uma unidade, na qual se unem dois membros como parte da referida unidade. Essa unidade funda-se no amor. O mesmo é dizer que na família os seus membros não são pessoas para si mesmas, mas unicamente membros de uma unidade, ela própria concebida como pessoa. Vejamos o que Hegel nos diz no parágrafo 158. Como substancialidade imediata do espírito, a família determina-se pela sensibilidade de que é una, pelo amor, de tal modo que a disposição de espírito correspondente é a consciência em si e para si, e de nela existir como membro, não como pessoa para si. Como vemos para Hegel no exato momento em que homem e mulher se casam, deixam de ser pensados como pessoas para si mesmas, para passarem a ser pensados como membros de uma unidade, que é a família, ela agora pensada como pessoa. Dito de forma muito breve, a família deve ser pensada como pessoa e os relacionados, o esposo e a esposa como membros de essa pessoa. Eis aqui o que Hegel nos refere no parágrafo 162. O ponto de partida objetivo é o consentimento livre das pessoas e, mais precisamente, o consentimento em constituírem apenas uma pessoa, em abandonarem nesta unidade a sua personalidade natural e individual, o que, deste ponto de vista natural, é uma limitação, mas onde elas ganham a consciência de si como ser substancial e por isso a sua libertação. Para explicar o seu pensamento, Hegel, na nota ao parágrafo 163, refere que a família é algo essencial, uma só pessoa, e que os seus membros são algo acidental. O que quer dizer que os membros da família, homem e mulher, são acidentes, e que a própria família é algo essencial, onde esses acidentes vivem sob o laço do amor. A identificação das personalidades, que faz da família uma só pessoa em que os seus membros são acidentes. A substancialidade é essencialmente a relação dos acidentes a si mesmos. Enciclopédia, 98, é o espírito moral objetivo. Importa desde fazer um apontamento a Hegel. Os membros da família não são acidentes, mas sim absolutos relativizados pelo amor, e a própria família não é um absoluto, mas algo relativo absolutizado pelo amor. Só concebidos os membros da família e a própria família deste modo, se pode compreender a realidade do divórcio, pois, sendo os indivíduos absolutos relativizados, quando o amor desaparece, justamente aquilo que os relativizava, os absolutos, fazendo uso da sua intransferível e única pessoa, separam-se. Mas em Hegel a família não se concebe unicamente a partir dos traços já delineados. Há ainda a questão de se saber se o laço que une os seus membros é material ou espiritual. Como é evidente, sendo Hegel idealista, a resposta é inclinar-se-á para a espiritualidade. Vejamos como Hegel define em termos espirituais a união que se estabelece entre os membros da família. Eis aqui o que escreve no parágrafo 163. O elemento moral objetivo do casamento consiste na consciência desta unidade como fim essencial, no amor, na confiança e na comunhão de toda a existência individual. Neste estado psicológico irreal, o instinto natural reduz-se ao modo de um elemento da natureza destinado a apagar-se no mesmo momento em que se satisfaz, e o laço espiritual eleva-se ao seu legítimo lugar de princípio substancial, isto é, acima do acaso das paixões e gostos particulares efêmeros, e ao que é indissolúvel em si. A leitura deste parágrafo não deixa lugar a dúvidas. Só o laço espiritual entre os membros da família deve ser considerado, porque é o único que se coloca acima do acaso das paixões e dos gostos particulares efêmeros. O amor carnal, porque se situa no plano da efemeridade, isto é, transitoriedade, não deve ser tido em conta. Obviamente que não é aceitável mais uma vez o pensamento de Hegel.
Se o homem é um ser de corpo e alma, o amor e o casamento devem ter em consideração essas duas dimensões da natureza humana, deve ser simultaneamente sensual e espiritual. Não queríamos terminar sem fazer uma referência ao parágrafo 168. Nele Hegel, mais uma vez refere que os membros da família são acidentais e a própria relação que os une, isto é, o casamento, é essencial. Refere-nos aí o filósofo, que os esposos devem abandonar as suas individualidades na união de amor que os une, e que o casamento é justamente o resultado do referido abandono. Vejamos o que Hegel nos diz. A personalidade própria e infinita dos dois sexos que, no recíproco abandono, produz o casamento. E quanto a Hegel é tudo por hoje. Obrigado e um abraço a todos.